Shalom, paz do Senhor, para mais uma gravação. Hoje vamos falar do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo glorificado. Amém? Quem vos fala, pastor Natanael, Joaquim de Souza. Deus abençoe. Mistério da revelação de Jesus Cristo no Apocalipse. Então, o Apocalipse, o último livro da Bíblia, é um dos livros misteriosos de Deus, mas já no capítulo 1, nós vemos ali, Jesus se revela, glorificado, corpo glorificado ao apóstolo João. João foi exilado no ilha de Pátimo, por amor de ser o pregador do Evangelho do Senhor, mas ali, Jesus apareceu a João na ilha de Pátimo. João, o discípulo amado do Senhor Jesus, foi o último dos discípulos. Todos os discípulos foram martirizados. João também foi martirizado, mas Deus não deixou ele morrer. Foi lançado na ilha de Patmos, porque Deus tinha o propósito de revelar para ele o Apocalipse e revelar também a João a sua pessoa de Cristo glorificado. Então João ali na ilha de Patmos, o Senhor Jesus apareceu para ele e ele viu o Senhor Jesus em glória. E o Senhor Jesus o arrebatou João para uma região celestial. E João pôde contemplar a visão de Jesus glorificado. Então, Apocalipse 1:1, então o Senhor Jesus fez a revelação a João. E João, o apóstolo São João, viu a cabeça e o cabelo de Jesus branco como a neve. Apocalipse 1:14, isso representa o grande poder da eternidade nas mãos e a sabedoria do Senhor Jesus. Então, cabelo branco fala do ancião de dias. Ele é o primeiro e o último, que tem todo o poder da eternidade, passada, presente e futura, é o Senhor dos céus e da terra. Então, a brancura dos cabelos simboliza pureza absoluta, santidade, perfeição divina de Cristo. Então, comprova a santidade. Cristo, santo, perfeito, e também a divindade de Cristo. E aqui nós observamos que o apóstolo João também viu os olhos de Jesus como chamas de fogo. Apocalipse 1:14 demonstra a capacidade de enxergar todas as coisas e julgar com justiça. Então, diante dos olhos do Senhor Jesus como chamas de fogo, jamais ele trocará o justo, inocente, pelo ímpio. E o ímpio jamais passará liso diante dele, porque ele vê todas as coisas. Essa característica indica que nada pode ser escondido de Cristo, pois ele vê profundamente o coração dos homens. Então, como chama de fogo, o Senhor Jesus, ele olha a nossa alma, olha o nosso coração, ele olha de dentro para fora. E o Senhor julgará o mundo, mas julgará com justiça. Ele sabe, conhece as nossas fraquezas, sabe que somos o pó da terra. Então, ele trabalha na nossa vida de uma maneira toda especial. E também o apóstolo João viu os pés do Senhor, semelhante a latões reluzentes, Apocalipse 1:15, representando a firmeza, o juízo e a resistência e a purificação. Então, os pés do Senhor foram furados lá no Calvário e ele foi refinado como uma fornalha. Então, fala da purificação, da resistência, da firmeza, da força e do juízo de Deus sobre todas as coisas. Isso indica que Jesus governa com autoridade inabalável.
e que o seu julgamento é puro e justo. Então, o Senhor Jesus não vai puxar para esse ou para aquele, né? Mas julga o mundo com justiça. A igreja sofre nesse mundo, muito perseguida, mas um dia o Senhor trará à luz todas as coisas e Ele vai levar a sua igreja em glória celestial. E a igreja do Senhor, ela vai estar ao lado de Jesus no grande julgamento do juízo final. E a igreja julgará até os anjos caídos, porque a igreja é perseguida por anjos caídos, perseguida pelo mundo. Mas um dia o justo juiz, que tem todo o poder, fará todas essas coisas. E o governo de Jesus é inabalável. A voz de Jesus, como de muitas águas, Apocalipse 15, transmite a ideia do poder e autoridade irresistível. Então, quando o Senhor Jesus fala, a sua voz é uma voz linda. Ninguém resiste à voz do Senhor. Treme o céu, treme a terra, treme tudo, porque a voz do Senhor é como uma cachoeira de água, aquela voz maravilhosa. E a voz de Cristo fala do domínio de tudo ao seu redor. Reforça a sua posição como soberano absoluto. Então ninguém é soberano absoluto mais do que o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós observamos o som da sua voz, ninguém resiste. Quando Jesus chama uma pessoa para ser um salvo, a voz dele é irresistível. Quando ele fala, segue-me, a pessoa já larga tudo e segue, porque é uma voz irresistível. Não existe outra voz tão maravilhosa como esta, a voz do Senhor Jesus, e a sua voz como cachoeira fala que é o domínio de todas as outras vozes. A espada que sai da boca do Senhor Jesus, a espada de 2 fios, Apocalipse 16. Essa espada representa a palavra de Deus, que é viva e eficaz, capaz de discernir os pensamentos e intenções dos corações. Hebreus 4:12. Então, Cristo não precisa de usar arma, ele não precisa usar faca, essas coisas, porque ele tem a palavra. Ele julga, ele faz tudo pela palavra, porque a palavra é viva e eficaz. Então a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que corta para todos os lados e ela sai da boca do próprio Deus. Ele é o Verbo. O Verbo, João 1:1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e o Verbo era Deus. Então, a palavra é Deus. E essa palavra, ele julgará o mundo através da sua palavra. Então, a palavra de Deus é maravilhosa. Essa imagem mostra que Cristo não precisa de arma física, pois a sua autoridade está em sua palavra, que julga e condena com justiça. Então o Senhor fará todo julgamento com justiça. Ele julga pela palavra. Então nós devemos observar a palavra de Deus. Jesus disse, examinar a Escritura, porque ela testifica de mim e convém através dela ter a vida eterna. Então a justiça de Deus, a espada de Jesus, é a Bíblia Sagrada. Por fim, o rosto brilhante como o sol, Apocalipse 1:16, revela a sua glória inigualável, sua presença divina. Então, o rosto do Senhor brilha como o sol. Isso fala da luz do mundo. Ele é a luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então esse aspecto simboliza que Cristo é a luz do mundo e que a sua glória é inatingível para qualquer ser humano. Então ninguém consegue, porque é a glória. Toda a glória está com o Senhor Jesus e foi do agrado do Pai colocar sobre ele toda a glória no céu, na terra, debaixo da terra, em todos os lugares. Esta glória está estampada no rosto de Jesus, o brilho do Senhor Jesus. E esse brilho passa para nós. Nós passamos também a ser luz do mundo e sal da terra através do reflexo do rosto de Jesus em nossa vida.
Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste à minha mão direita, nós estamos vendo 7 estrelas à mão direita do Senhor, o candelabro, e os sete estrelas são os 7 anjos e 7 igrejas, e os 7 candelabros são 7 igrejas. Então, o próprio Senhor Jesus protege, sustenta, guia os líderes das igrejas como a sua força e sabedoria, através dos seus líderes enviados, os pastores. Apocalipse 1:20. Então, nós observamos um mistério. As 7 estrelas são 7 pastores, 7 castiçais, as 7 igrejas da Ásia representam os 7 períodos da igreja na Terra. Nós já estamos na final da última igreja, todos os períodos passaram, e as estrelas na mão do Senhor são os pastores, que são chamados por Deus para continuar essa obra maravilhosa da pregação da sua palavra. Então são pessoas que pregam a palavra e são algo especial nas mãos de Deus, são estrelas nas mãos de Deus que levam a maior riqueza que esse mundo precisa ouvir, que é a palavra de Deus. E a igreja, Jesus está no meio de 7 castiçais. Então as 7 castiçais representam as igrejas do Senhor Jesus no mundo inteiro, ele está no meio. Então quando nós reunimos para adorá-lo, para cantá-lo, para buscar, então ele está no meio da igreja, recebendo louvor e distribuindo a sua glória. E ele disse para João, em Apocalipse 1:17, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e estive morto, mas eis estou vivo pelo século do século e tenho as chaves do inferno e da morte. Então o Senhor Jesus ressuscitou e destruiu a morte e o inferno e tomou a chave. Ele está com as chaves na mão, ele tem a chave. Então tudo tem que passar por Jesus. Ele é o justo juiz que salva, mas também condena aqueles que viram as costas para ele. Além disso, as chaves representam poder e autoridade, mostrando que Jesus é o único que pode governar sobre a morte e o inferno, oferecendo segurança e esperança aos crentes. Então, Jesus, essas chaves, ele oferece para a igreja segurança e esperança, porque ele tem o governo da morte e do inferno. Então ele é quem vai resolver esse problema. Então ele é aquele que joga, aquele que pode passar pela morte, mas está a chave, essa porta que abre a porta da morte e do inferno, a chave está na mão de Jesus. E também ele tem a chave de Davi. Ele abre a porta da vida eterna para todos aqueles que recebem ao Senhor Jesus como Salvador. Então, o mundo será julgado. Os que afastarem de Cristo serão julgados e serão condenados, mas aqueles que crêem no Senhor Jesus será salvo. Porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele que não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a pessoa que crê em Jesus, converte, ele terá a segurança plena, porque as chaves estão nas mãos do Senhor Jesus. E aqui na conclusão, esta visão não é apenas nos mostra quem ele é, mas também reforça a sua autoridade sobre todas as coisas. Apocalipse 1:1. Então nós vemos aqui que essa revelação do Apocalipse é o ato divino pelo qual Deus revela aquilo que o homem não poderia descobrir por si próprio. Então o Apocalipse é a maior revelação da Bíblia, das coisas celestiais. Então é importante ler a Bíblia, Apocalipse 1:3. Bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve, bem-aventurado o que guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Então, bem-aventurado os que ouvem, você que está ouvindo essa palavra, que é bem-aventurado. Então, Cristo, revelado no Apocalipse, não é mais um servo sofredor dos evangelhos, mas o Rei vitorioso que governa com justiça e reinará eternamente. Então o Senhor Jesus já passou pelo sofrimento do Calvário, já passou pelo sofrimento da cruz, agora ele se assenta como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele é o governa o céu, governa a terra,
e governará eternamente o novo céu e a nova terra, mas ele fará tudo isso com justiça, porque ele é o Senhor dos céus e da terra. Fica essa palavra para você, e eu quero fazer uma oração. Senhor, abençoa teu servo que ouviu esta palavra. Pai, se algum ainda não creu no Senhor Jesus, que possa recebê-lo como Salvador nesta hora, perdoa os pecados dele ou dela, através do sangue que foi derramado na cruz do Calvário, e escreve o nome no livro da vida, e fortalece a fé e todos os crentes. A nossa esperança está em Jesus, e ele é o Senhor dos céus e da terra, e tem todo o poder, julgará o mundo com justiça através da sua palavra. É a espada que sai da boca de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém? Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.